Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, nesta visão do profeta Ezequiel, é certo que nós precisamos saber que nós estamos aproximadamente 586 anos antes de Cristo, né? E um pouco antes, né? Um pouco depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, né? Jerusalém é a cidade santa, né? Onde o povo escolhido ia adorar o Deus vivo, né? Então, essa nação que morava ali, esse povo que morava ali, né, foi deportado para a Mesopotâmia e ali vivia sem esperança, né? Eles viviam totalmente sem esperança, com aquele sentimento de destruição. E a volta para a Palestina, a volta para Jerusalém, parece algo impossível, né? Então, aquele sentimento de esterilidade, aquele sentimento de impotência, né, que gera por ver uma situação que você não pode mexer, que eu acredito que, de alguma maneira, né, muitos de nós já até sentiu, em alguma situação ou outra, assim, a gente olha para uma circunstância e fala assim: o que é que eu vou fazer da minha vida? Se eu perdi tudo, humanamente falando, eu perdi tudo, né? Eu não tenho casa mais para morar, né? A minha pátria foi destruída. Eu não tenho culto mais para celebrar porque o local do culto foi destruído. Então, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Quantas pessoas, eu particularmente, já atendi aqui na oração e em outros lugares que eu vou, que a pessoa chega com esse sentimento assim: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? A pessoa está sem rumo, sem destino, porque ela olha para aquela situação e não tem mais esperança, né? Ela não se sente capaz de fazer algo, ela não se sente capaz de movimentar, né? Ela está num beco sem saída, como a gente costuma dizer, um ditado popular: nós estamos no beco sem saída. E agora? Agora entra a parte de Deus, porque Deus não abandona o seu povo, né? Deus não vai ficar de braços cruzados vendo um povo que ficou durante muito tempo, né, no exílio da Babilônia, ficou muito tempo à margem da sociedade, um povo que foi realmente colocado assim de lado. E agora, com essa oportunidade de recomeçar a vida, né, com esse tipo de sentimento, jamais eles conseguiriam. Então, o que Deus faz? Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. E que visão é essa? De uns ossos ressequidos. A visão dos ossos ressequidos representa este povo, né? Esses ossos ressequidos era o estado de ânimo, era o estado psicológico que aquele povo estava, né? Ossos ressequidos. O que são ossos ressequidos? São
nada mais, nada menos do que restos de pessoas que morreram, né? E era exatamente o sentimento que aquele povo estava carregando, né? Porém, Deus chama o profeta Ezequiel, dá uma visão para ele e pede o profeta Ezequiel para poder falar com o povo. Uma coisa interessante é observar que na primeira parte da visão, o profeta Ezequiel fala aos ossos ressequidos, né? Então, a prova é que os ossos ressequidos representam o povo de Israel, é quando Deus fala assim, olha, proclama, fala aos ossos ressequidos, escutai a palavra de Deus. O que vai fazer o povo animar? O que vai fazer o povo recomeçar? O que vai fazer o povo ter ânimo? O que vai fazer o povo ter coragem para recomeçar, né? É escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus existe uma promessa para o seu povo. Na palavra de Deus existe esta promessa. Uma promessa de quê? Uma promessa de ressurreição. Uma promessa de vida nova, uma promessa de recomeço, uma promessa de pessoas que mesmo diante de uma circunstância, vai adquirir, pela graça de Deus, a capacidade de recomeçar, né? Então, se nós pegarmos o texto bíblico e observar como o profeta Ezequiel, no meio da visão, está se dirigindo aos ossos ressequidos, dá muito bem para perceber que esses ossos ressequidos é de fato o povo que Deus escolheu, que estava como que ossos ressequidos. Então agora Deus dá uma ordem para o profeta Ezequiel, Deus pergunta para ele, o que você acha? É possível esses ossos voltar à vida? Olha a situação que o povo está, gente. Olha a situação que muitas vezes nós chegamos. Será que é possível a gente recomeçar? Será que é possível a gente ter esperança? Será que é possível a gente ter uma vida nova? E aí o que o profeta Ezequiel responde? Olha para você ver a resposta do profeta Ezequiel. A situação do povo é tão de calamidade, a situação do povo é tão triste, é tão deplorável, que o profeta Ezequiel não tem coragem de dizer, não, é possível, não. Quem sabe é o Senhor. É o Senhor que sabe. Por quê? Porque realmente não existe, tem circunstâncias que não existe outra alternativa senão Deus. É só Deus na nossa vida. É só Deus basta, como diz Santa Teresa d'Ávila. Só Deus é capaz de recomeçar. Só Deus é capaz de movimentar céus e terra. Só Deus é capaz de nos dar uma vida nova. Só Deus é capaz de nos fazer ter esperança, abrir os nossos olhos e ver que logo ali é a eternidade, é o céu, é a glória do Senhor. Se nós não nos segurarmos na mão de Deus, se nós não escutarmos a sua palavra, como bem nós escutamos o profeta Ezequiel aqui, profetizando aos ossos ressequidos, escutai a palavra de Deus, ossos ressequidos. Então qual é a palavra de Deus? É uma palavra de ordem, é uma palavra de ordem. Observa aqui para vocês verem, né? Vamos voltar no texto aqui para a gente poder entender, né? Qual é a palavra de ordem, né? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu mesmo, Deus, vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Ô, glória! Olha aí. Por que a gente tem que escutar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é vida. Se nós escutarmos a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida nova. Se nós escutarmos a palavra de Deus, nós vamos voltar a ter vida. Voltar a ter vida. Interessante. Porei nervos em vós, farei crescer carne e estenderei pele por cima. Porei em vós um espírito, para que possa voltar à vida. Agora, o povo está como um osso morto. Não está aqui no texto, mas nessa visão tem um momento aonde o profeta Ezequiel profetiza sobre os ossos e começa um barulho
começa um barulho, não sei se vocês lembram do texto, começa um barulho e os ossos começam a se movimentar para juntar. Então, qual é a condição do povo? Um povo morto e disperso. Um povo que não tem direção, um povo que está totalmente, cada um para um lado. Então, a hora que o profeta Ezequiel profetiza sobre os ossos, a primeira coisa que acontece é o quê? O ajuntamento desses ossos. O povo de Deus que está junto. E uma igreja que se ajunta, uma igreja que ora junta, é uma igreja viva. É uma igreja que é capaz de mover céus e terras. Porque nós bem lembramos que quando Pedro ficou preso, a igreja lá fora rezava, o que aconteceu? As correntes e as grades, as correntes caíram e as grades se abriram. Porque tinha um povo rezando. Então, esse ajuntamento dos ossos significa, não, eu não quero mais meu povo disperso, eu quero todo mundo junto. Porque um povo junto é um povo que confia em Deus, é um povo que ora, é um povo que se apoia uns nos outros, sobretudo acreditando que Deus é o Senhor. Né? Agora presta atenção, os ossos estão ressequidos, as pessoas estão mortas, né? Estavam dispersos. Então agora a primeira parte, escuta ossos. Né? Como é que os ossos representam a morte e tem que escutar? Porque era um sentimento de morte. Né? As pessoas estavam vivas, mas aquele sentimento de morte. Qual é o sentimento de morte? É um sentimento que não dá para fazer nada. Um morto não faz nada. Aquele sentimento que não dá para fazer nada. Eu vou fazer o quê? Você não tem nada para fazer. Eu não tenho casa para morar. O lugar que eu morava foi destruído. O templo que eu rezava já não existe mais. O culto sagrado já não acontece. Então eu vou fazer o quê? Não tem nada para fazer. Eu estou como morto. Né? Aí, agora, os ossos escutam a palavra de Deus. As pessoas escutam a palavra de Deus. No momento que eles escutam, Deus dá uma ordem que vai devolver a vida para eles. Então, se agora eu tenho vida, eu posso me aproximar um dos ossos. Os ossos se juntam, dá toda a forma dos ossos, mas Deus não quer fazer só ajuntamento. Deus não quer só dar vida humana para as pessoas. Deus não quer trazer só esperança para as pessoas. Deus quer transformar as pessoas por dentro. Olha aqui para você ver. Deus sopra o Espírito. Deus sopra o Espírito. Isso, essa visão aqui, quando o profeta Ezequiel, Deus soprou o Espírito, ele está te dando uma vida nova. Então, além de te dar uma esperança, além de fazer viver novamente, ter alegria para viver, alegria para trabalhar, alegria para relacionar, além de trazer todo aquele sentimento de uma pessoa viva, além de colocar você novamente num convívio social, que é junto com as pessoas, Deus não quer só dar um sentimento de alegria, de paz, de contentamento. Deus não quer que a gente só se relacione uns com os outros. Agora eu estou feliz, agora eu tenho um povo para conversar, agora eu tenho um povo para rezar, agora nós podemos nos relacionar. Não, além disso, Deus dá o teu Espírito, sopra o Espírito sobre o povo. Porque Deus está falando, eu não quero só que vocês tenham este contentamento de estar vivo, eu não quero só que vocês se relacionem uns com os outros, mas eu quero que vocês tenham uma vida nova. Uma vida nova, porque o sopro do Espírito é uma vida nova. Uma pessoa não precisa ser batizada no Espírito para ter uma vida nova. Não basta só ser batizado nas águas. Não basta ser só batizado lá quando é criança, seu pai e sua mãe te levou. Não, não basta. Porque se bastasse, Jesus não tinha falado no Evangelho. João batiza vocês com água. Eu, porém, vos batizarei com fogo do Espírito. Então, o que vai dar realmente a capacidade da gente ver as coisas de forma diferente, o que vai dar a capacidade da gente enxergar, né, com os olhos da eternidade, com os olhos espirituais, é o batismo no Espírito. Este sopro que fez com que o Espírito ganhasse uma vida nova. Né? Fez com que os ossos ganhassem uma vida nova. Então, é uma realidade. É uma realidade. A onipotência de Deus e seu amor, né,
o seu amor ao povo escolhido, o seu amor àquelas pessoas a qual ele chamou, fez com que este prodígio acontecesse, reunindo o povo disperso, reconduzindo a uma terra e transformando completamente as pessoas por dentro. Transformando as pessoas por dentro. Este é o grande anúncio de um povo que não tem um Deus que fica de braço cruzado, mediante a uma circunstância terrível que esse povo viveu. E nós podemos muito bem, né, muito bem ver isso expressado aqui na fala de Jesus, quando este grupo de pessoas, para testar Jesus, né, pergunta, esse grupo de pessoas chamado fariseus, qual é o primeiro mandamento? Deus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque mesmo que aquele povo estivesse como morto, mesmo que aquele povo estivesse disperso, afastado, dispersado, cada um para o seu canto, aquele povo não deixou de amar a Deus. Não deixou de amar a Deus. E o amor a Deus sobre todas as coisas é que faz com que ele realize milagres e prodígios em nosso favor. E ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E como que eu vou manifestar esse amor a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu manifesto isso? No relacionamento com o meu irmão. No relacionamento com o meu irmão, com a pessoa que está do meu lado. Como que eu estou relacionando com o meu irmão que está do meu lado? Como que eu tenho me comportado diante, né, do meu irmão que está do meu lado? Ou que seja o acolhido que vem aqui para poder recomeçar uma vida nova, para receber esse sopro de vida, ou aquele irmão de comunidade, né, que está do meu lado, que fica ali, né, e que foi escolhido para morar no meu quarto, na mesma casa do que eu. Como que eu tenho me relacionado com essas pessoas? Porque não existe, meus irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe outra maneira de manifestar o amor a Deus se não for por meio do nosso irmão. Não existe. Você não vai falar assim, eu amo a Deus, vou criar esse cachorrinho como meu filho. Eu amo a Deus, vou criar esse porquinho aqui como meu filho. Então assim, se eu amar esse animalzinho aqui, eu vou estar falando com as pessoas que eu amo a Deus. Não é assim, porque Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ainda, olha para você ver como que ele enfatiza isso de tal forma que ele diz assim, toda a lei, presta atenção, toda a lei e todos os profetas, né, se resume nessas duas situações. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, o exercício, né, fundamental é amar Deus. Porque eu amando a Deus, eu me aproximando de Deus, eu me relacionando com Deus, o que é que vai acontecer? O que vocês acham que acontece quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente chega perto de Deus, quando a gente está ligado com Deus? Porque a pessoa quando ama, o que acontece com a pessoa que ama? Quem já amou ele? Todo mundo já amou? Você está amando, João? Ricardo, está amando, cara? Caramba, cara. Já amou, cara? Já amou alguém? Gostou de alguém? O que acontece? A gente fica pensando na pessoa o dia inteiro. Não é assim que acontece? É assim ou não é? É assim ou não é? Então, presta atenção. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, né, eu vou estar ligado com Ele, né? A maior parte do tempo eu vou estar ligado com Ele. E o que acontece? Né? O que acontece com uma pessoa que passa a maior parte do tempo ligada a Deus? Ele vai mudar. Ele vai ter uma visão diferente das coisas. Ele vai mudar.
Porque é diferente quando você gosta de alguém na carne, quando você gosta de alguém, um ser humano, que quanto mais você pensa nele, mais você ganha a capacidade de ficar neurótico, louco. É diferente. Ao contrário, quando você começa a pensar em Deus, quando você começa a amar a Deus sobre todas as coisas e coloca Deus na sua mente, né? E vai amando cada vez mais, Deus vai mudar o seu coração e vai fazer você entender, vai curar o seu coração de todas as feridas que existem, vai curar as carências que existem dentro da nossa alma, vai curar a incapacidade que muitas vezes nós temos de ser fiel a Ele, vai curar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele e automaticamente aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o irmão. Nós não sabemos perdoar como deveríamos perdoar, nós não sabemos amar como deveríamos amar, nós não sabemos nos relacionar como deveríamos nos relacionar. Mas qual é a consequência disso, né? Aonde que começa isso? No relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus. Porque da mesma maneira que você se relaciona com Deus, você expressa isso por meio do irmão, por meio da pessoa que está do seu lado, por meio da pessoa que você convive, né? É como Deus te trata, é como você se relaciona com Deus, a resposta vai ser por meio do irmão, né? Então, às vezes, quando a gente é desagradado, né? Quando a gente é chateado por alguém, a gente fica nervoso, não quer conversar com a pessoa, tem dificuldade de perdoar, né? Não consegue amar, não consegue entender, não consegue realmente ter um relacionamento saudável, de confiança mútua. Esse é o reflexo do seu relacionamento com Deus. Não tem como negar isso. Porque a própria palavra diz, né? Aquele que fala que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão, é mentiroso. Então, como que você vai avaliar o seu relacionamento com Deus? Você vai pensar aí agora. Você vai pensar aí agora. Você vai fazer uma avaliação do seu relacionamento com Deus. Olha como você se relaciona com seus irmãos. Né? Presta atenção aí. Né? O relacionamento espiritual que você tem com Deus, ele é materializado no relacionamento que você tem com seu irmão. Seja ele quem for. Principalmente os menores, os mais pequenos. Que Deus fala assim, aquele que estende a mão a um pequeno, estende a mão a mim mesmo. Então, quando nós pirraçamos, quando nós implicamos com um desses pequenininhos que está aqui, nós estamos fazendo isso com o próprio Jesus. E aí? E agora? Como é que vai fazer? Quando nós perdemos a paciência com um deles, quando a gente fica pirraçando um deles, quando a gente fica importunando a vida deles, quando a gente não tem paciência, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz, quem faz um mal a um dos pequeninos, é a mim mesmo que faz. Então será que realmente nós temos consciência? Será que realmente nós não estamos como esses ossos ressequidos, que até então não escutavam a palavra de Deus, e o profeta Ezequiel diz, escuta a palavra de Deus, ossos ressequidos. Escuta essa palavra de Deus. Porque se você escutar a palavra de Deus, você vai entender o que Deus está querendo da sua vida. Você vai entender as ordens que Deus está dando. Quais são as ordens que Deus está dando? Então por que a gente não consegue escutar a palavra de Deus? Porque talvez ainda as nossas faculdades mentais, os nossos desejos, os nossos anseios ainda estão aqui na terra. Nós estamos fazendo um projeto terreno. Um projeto que passa, um projeto que vai ficar. E aí a gente não consegue escutar a palavra de Deus como deveria escutar. Mas a partir do momento que nós nos disponibilizamos a escutar a palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos obedecer à ordem de Deus. Porque as ordens de Deus é ordens que vai nos trazer a vida e vida eterna, vida e abundância. Que vai trazer paz ao nosso coração, que vai nos ensinar a relacionar com o próximo, aquelas pessoas que Deus nos confiou.
Não só os meninos que estão aqui, né, se recuperando, mas também os nossos irmãos de comunidade. Porque se Deus fosse nos tratar como nós tratamos os irmãos, meus filhos, nem aqui nós estávamos, de tanta raiva que a gente ia passar. Tanta raiva que a gente ia passar. Porque muitas vezes nós somos acometidos aqui, né, por situações extremamente constrangedoras. Por conta do nosso mau comportamento, por conta que nós não somos ainda convertidos o suficiente para entender que Deus está no irmão, que Deus é o irmão, no sentido que Ele habita dentro do coração daquela pessoa, e tudo que a gente faz a uma pessoa, nós estamos fazendo ao próprio Deus. Então, nós precisamos de fato nos converter, abrir o nosso coração para a verdade, a fim de que Deus possa trabalhar poderosamente no nosso interior. Agora isso é de responsabilidade minha e sua. A responsabilidade de desejar é individual. Eu desejo mudar de vida. E aí? Vai encarar? Eu desejo mudar de vida. Eu preciso mudar. Eu sei que não é fácil. A gente tenta hoje, tenta amanhã, tenta depois, e a gente se vê frustrado porque muitas vezes não consegue. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse Deus que fala ao nosso coração é o mesmo que tem poder para nos dar força para um dia fazer a sua vontade. Fazer aquilo que Ele quer. Abramos o nosso coração e deixemos que Deus possa fazer aquilo que é necessário. Não criemos resistência. Não criemos resistência. Senhor, faça ser mim segundo a tua palavra. Né? Como a gente escutou lá no início do ministério de Jesus, Nossa Senhora dando a dica para que o milagre aconteça. Qual é a dica que Nossa Senhora deu lá no início do ministério de Jesus para que o milagre aconteça? Nossa Senhora disse: faça tudo o que Ele vos disser. O segredo para ver um milagre, o segredo para contemplar a glória do Senhor. Nossa Senhora disse assim: façam tudo o que Ele vos disser. E todo aquele que fizer aquilo que Deus disser vai ver um milagre. Glória a Deus! Porque o milagre sai na obediência a Deus sobretudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então busquemos